Boa noite a todos, meu nome é Matheus Silva Santana e eu vou falar do padrão de projeto Command. O padrão Command encapsula uma solicitação como um objeto. Isso faz com que você parametrize clientes com diferentes solicitações, enfilere, registre, e também essas solicitações também podem ser desfeitas. Então, o que o padrão Command faz é separar o objeto que envia do objeto que recebe a solicitação. Então, nesse exemplo simples aqui, temos um botão, o comando e o objeto que recebe o comando. Então, o padrão command é a introdução desse intermediário que vai fazer essa ligação entre o botão e o objeto que recebe o comando. O problema que o padrão command resolve é que em algumas aplicações essa ligação aqui é direta entre o botão e o objeto que recebe o comando. Isso é diretamente ligado e isso faz com que o código ele fique mais difícil de manutenção e de expansão, já que você, quando tiver que mexer, você vai ter que mexer nas duas pontas. E com o padrão command você mexe no intermediário, você altera somente o intermediário. Então aqui está a estrutura de classe do padrão command. Então temos o invoker. O invoker é o botão em si do comando. O command é a interface que esse botão está inserido. O concrete command é o comando em si que vai ser executado. O receiver é o objeto que recebe essa solicitação. Aqui está o exemplo em uma aplicação, uma situação concreta. Escolhi um software de edição de texto para dar de exemplo. Então, o cliente é onde o usuário interage para realizar as ações, como cortar, copiar, colar e desfazer. O invoker é o botão que está na interface gráfica, que decide qual comando que deve ser executado. Então ele pode ser um botão que controla o evento na ação do usuário. O command é a classe que implementa a interface que o usuário vai trabalhar ali. Então nessa classe command, que implementa a interface, vai ter um método execute para cada ação específica, cortar, copiar e colar. O receiver é o receptor responsável por executar a operação real associada ao comando. Nesse contexto, então, o receiver ele manipula o conteúdo copiado, cortado ou colado. Então aqui está um exemplo de uma sequência de eventos dentro desse software. Então o usuário ele clica no botão cortar. Esse invocador recebe o input e decide qual comando deve ser executado. O invocador chama o método execute no objeto de comando associado, por exemplo, cut command. Então esse cut command pode ser o nome da classe concrete command, onde o comando vai estar ali dentro realmente. Esse método execute vai estar dentro da classe command. Então o cut command contém a lógica específica para cortar o texto e chama o método apropriado no receptor, o objeto que manipula o conteúdo do editor de texto. Aqui está a bibliografia. E é isso. Espero que todo mundo entendeu.